Essa semana, quem já teve a curiosidade e olhou lá, temos essa atividade para calcular, além da margem de contribuição, calcular o grau de alavancagem operacional, o famoso GAO. É aí que nós vamos fazer hoje, é uma atividade similar a essa aqui. Vou finalizar a atividade da semana passada. Nós vamos fazer uma atividade similar, com dados parecidos com esses, e calcular justamente margem de contribuição e grau de alavancagem operacional. Então, recapitulando, a atividade da semana passada, o cálculo é somente da margem de contribuição. Para essa semana, margem de contribuição e também o grau de alavancagem operacional. Vamos recapitular o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós trabalhamos com uma marcenaria, sei que vocês lembram. Nós produzimos mesa, banco e cadeira. E falamos, olha, para essa produção eu tenho dois tipos de gastos específicos. Eu tenho gastos fixos e gastos variáveis. E aí pergunta para vocês, qual que é a diferença dos gastos fixos para os gastos variáveis? Quem pode me responder? Os gastos fixos são aqueles que, independente da produção aumentar ou não vender nada, todo mês eles vão estar ali. E os gastos ou custos variáveis, né, vai depender da produção, se for pouco ou se for muito. Perfeito, Caroline. Então, quando eu tenho um empreendimento, quando eu tenho um negócio, bem-vinda, Michele. Quando eu tenho um negócio, não importa se eu vou produzir algo ou não. Lembra, na aula passada eu dei o exemplo de cortar na fita. Eu abri um negócio agora. Eu já tenho, desde aquele dia, aluguel para pagar, já começo a ter despesas com salários, já vou ter uma conta de luz para pagar, vou ter uma conta de água para pagar, vou ter seguros dos meus imóveis, minhas máquinas vão começar a operacionalizar, o computador eu estou usando, vou ter depreciação. Isso não é ligado diretamente à minha produção. Então, não importa se eu produzir mesas, produzir cadeiras, eu vou ter gastos. Esses são chamados gastos fixos. E quando eu começar a minha produção, no caso, o exemplo nosso aqui da marcenaria, eu preciso de pregos, parafusos, cola, lixa, madeira. Isso são gastos variáveis. E, por exemplo, se eu for vender uma madeira e o vendedor ganha uma comissão, essa comissão também é um gasto variável, pois quando mais eu vendo, mais eu tenho que pagar de comissão. Então, os variáveis estão ligados aos produtos. Tomar cuidado que algumas pessoas falam, o custo fixo nunca muda. Não, ele muda. Só que ele não muda proporcionalmente ao aumento da produção. Ele muda principalmente quando eu chego no limite da minha produção, eu tenho que expandir minha fábrica, por exemplo. Aí eu vou ter. Diga. Seria tipo o aluguel, que sempre em janeiro, porque o salário é reajustado, ele reajusta também? Isso. Aluguel, o salário, o sindicato fez uma reunião lá, vamos fazer o decide, vou ter que pagar um novo salário. Esses valores se modificam. O preço do material, o preço do seguro, quando eu faço um novo contrato, ele se modifica também. Então, não é que os valores são fixos. Eles não flutuam de acordo com a produção. Tem que deixar bem claro isso. Tá? Se vocês procurarem aí, muitos vão falar, não, é que o valor não muda. Mas eu tenho, por exemplo, gasto de energia administrativo, eu pago normalmente um valor médio vamos supor, esse mês eu pago R$ 200, mês que vem eu pago 190, mês seguinte eu pago 230, são valores diferentes. Mas eu tenho uma média, eu sei mais ou menos quanto que vai vir, e esse gasto não depende da minha produção. Então, isso também é um gasto fixo. Ok? Alguém tem uma dúvida nessa diferença aí? O que é um gasto fixo e um gasto variável? Tá tranquilo? Então tá. Considero o silêncio como tá tranquilo. Qualquer dúvida, gritam aí. Então, nós brincamos muito com isso aqui semana passada, discutimos isso, falamos gasto por gasto aqui, separando o que é fixo, o que é variável. Então, na nossa marcenaria aqui, nós temos mão de obra,
Eu vendendo ou não vendendo, eu tenho que pagar. Produzindo ou não produzindo, eu tenho que pagar salário, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar um seguro. Eu tenho um gasto estimado de EPI, que ele vence, eu tenho que ficar trocando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, as depreciações. E os gastos variáveis, olha, é considerável na minha produção de imóveis o gasto com matéria-prima, porque uma mesa eu gasto uma quantidade de madeira. Eu preciso gastar muita água para fazer a limpeza, para resfriar máquinas, em geral, nos equipamentos. Eu deixo as serras ligadas, todo o maquinário funcionando para produzir. Então, não é que ele fica ali. É diferente, por exemplo, num forno de pizza. Um forno de pizza, ponho a lenha lá, que eu tenho que deixar ele aceso toda hora, eu fazendo a pizza ou não. Aqui, eu uso energia diretamente para a produção. Então, ele acaba sendo um custo variável para a produção de cada item aqui. Isso, é como se fossem as pedreiras aqui. As pedreiras, todo equipamento para fazer os cortes das pedras, das rochas, né, que são chamadas, fazer todo o polimento. Eu gasto muito equipamentos para isso também. Eu uso água para fazer corte, também para resfriar. Então, isso tudo é um gasto variável. Materiais de consumo, lixas para fazer limpeza, materiais em gerais que eu preciso na produção. Pode ser material de limpeza também. Então, eu tenho esses 4 tipos de gastos variáveis, ou seja, a cada mesa que eu vou produzir, eu vou ter um gasto de R$ 535. A cada banco eu vou ter um gasto de 265, a cada cadeira eu vou ter um gasto de 155. E aqui eu tenho os preços de vendas. Se a cada cadeira nova que eu vou produzir, eu vou gastar a mais 155 e eu vendo a cadeira por 250, então o que vai vir livre para mim é um menos o outro. Preço de venda menos variável, R$ 95. O que eu tenho que fazer com esses R$ 95? Eu tenho que vender uma quantidade suficiente para eu não ter prejuízo. Esses valores que sobram do variável menos de preço de venda é o que vai contribuir para eu pagar esses custos fixos aqui, no caso de 35 mil. Tá? Então, cada cadeira eu ganho 150. A cada banco eu ganho. Mentira. Cada cadeira eu ganho 95. Cada banco eu ganho 235. A cada mesa eu ganho 50. Eu ganho 265. Essa aqui é a margem de contribuição. Agora pegando até aquela atividade lá que a Ana comentou. Se essa fosse a atividade, nós chegamos a esses valores. Vocês gostariam de vender qual produto mais vezes? A cadeira, o banco ou a mesa? É a mesa, porque a margem de contribuição unitária dela é bem maior. Justamente. A cada mesa que eu vendo, sobra livre para mim 265. Então, compensa eu vender muito mais mesas do que cadeiras, ou até mesmo bancos. A cadeira aqui é o pior produto para vender, é o que eu menos ganho. Tá? Então, se eu tiver que escolher um produto para vender, eu escolho a mesa. Logicamente, tem que fazer toda uma análise de mercado, na prática, para saber que, olha, mas tem demanda para isso ou não? Tá? Mas se eu falar simplesmente olhando esses números, o melhor produto para mim vender é a mesa. Você vê, eu preciso vender 150 cadeiras para sobrar para mim 14 mil. Eu vendendo só 50 mesas, sobra para mim 13 mil. Quase a mesma coisa. Tainara, Ana Clara, o Matheus aí, todos falando que é a mesma. Que bom. Então ficou claro para vocês que a margem de contribuição aqui é o que vai pesar nessa minha decisão. Então, somando, pegando a margem de contribuição, multiplicando pelas quantidades, eu chego na receita total aqui. Essa aqui é a margem de contribuição unitária. Aqui eu vou até mudar, isso aqui não é receita, tá? Isso aqui é margem de contribuição. Meu teclado está desconfigurado para variar. De contribuição total, que eu estou somando tudo. Então, mais de contribuição unitária.
de um item só. Contribuição total de todos os itens vendidos. Tá? Multipliquei por 150. A Gabriela perguntou, mais tipo, na atividade, supondo que a margem de contribuição de dois produtos é a mesma. Nesse caso, a gente foca na demanda? Isso. Se eu tenho a mesma margem de contribuição, eu vou focar, mas qual que eu vendo mais? O que é mais fácil eu vender? Vamos supor que a cadeira e a mesa têm a mesma margem de contribuição. O que eu vou focar em vender? Cadeira ou o que é mais fácil alguém chegar na minha loja para vender, para comprar? Uma cadeira ou uma mesa? Normalmente a cadeira tem mais demanda. Eu pensaria que seria tipo uma venda casada. Só vendo mesa com um jogo de 6 cadeiras. Isso, mas acho que você matou a charada aí. Olha, é uma mesa para 6 cadeiras. Então, a unidade das cadeiras acaba sendo maior. É muito mais fácil eu quebrar uma cadeira e ir lá e repor do que uma mesa. Lógico que vai depender de qual mesa que é, de qual cadeira que é, como é que está no mercado, mas Pois é, só gerencialmente que quebra muito mais a cadeira. maioria dos comércios, eles não te dão essa opção de você repor só o que está te faltando. Eles literalmente fazem a venda casada. Não, só vendo uma mesa com 6 cadeiras, já que o ganho unitário é o mesmo, eu vou ganhar 7 vezes a cada venda. Uhum. Aí, nesse caso, é uma venda casada, onde eu obrigo ele a comprar mesa e cadeira. Então, o meu produto aqui seria um só, cadeiras com mesa conjunto, mesa e cadeira. Não seriam produtos separados. Se é um conjunto que eu vendo, então é um produto que é o conjunto, mesas com 6 cadeiras. Tem que somar tudo isso. Eu não tenho essa opção, não tenho mais de um produto, só um. Ok? Nesse caso aqui, como nós somos uma marcenaria, nós fabricamos nossos produtos, então nós podemos fabricar o que quiser aqui. Tá? Então, margem de contribuição total. Agora eu tenho uma. Qual que é a diferença de margem de contribuição total e receita? Eu fiz questão de mudar aqui. A receita é quanto que entra na minha empresa. Eu não tirei nada ainda, eu não gastei nada ainda, nem o custo variável. Como que eu calculo isso? Multiplicando o preço de venda pela quantidade. Então, de cada produto aqui, chego no total. Gastos variáveis, eu pego meu custo variável de cada produto, multiplico pela quantidade. Chego no total. Um menos o outro, chego na margem. É nesse valor que está aqui. Ó. Só que aqui eu estou montando como se fosse um demonstrativo de resultado. Não é um demonstrativo de resultado contábil. Tá? Deixar claro isso, que às vezes pode confundir. A contabilidade tem o demonstrativo de resultado do exercício. Isso aqui não é um demonstrativo de resultado do exercício, pois ele não segue as regras de uma que é chamada de DRE. Tá? Isso aqui é um demonstrativo financeiro para auxiliar a tomar a decisão administrativa. Então, eu tenho a receita, eu subtraio o gasto variável e chego na minha margem de contribuição. Então, essa linha aqui é igual a essa linha aqui. Aqui eu vou colocar os gastos fixos e coloco só aqui no total, porque eu não me importa nesse momento saber quanto que é de cada produto. Eu até não consigo fazer isso de uma maneira simples. Então, olha, todas as minhas vendas eu consegui guardar no meu bolso 41.600. Eu tenho que pagar nos contratos 37.300, vai sobrar para mim, realmente vai ser o meu lucro 4.300. É esse que foi o lucro da minha empresa. Isso foi uma recapitulação da nossa aula passada. Alguma dúvida aqui? Ficou clara a diferença entre receita, margem de contribuição unitária, margem de contribuição total e lucro? Alguma pergunta nesse ponto? Que eu vou adicionar um elemento novo aqui. Então, antes de adicionar, se tiver dúvida, me fala que eu paro. Então, tá ok. Vamos continuar aqui. Então, agora vamos chegar nessa tabelinha aqui que nós paramos na outra vez. Eu vou escolher um produto. Agora eu vou fazer uma análise de um produto e quero saber quanto que esse produto específico alavanca o meu lucro. A alavanca vem da alavanca mesmo. Uma alavanca aqui para mostrar, mas não tem. Uma alavanca mesmo. Então eu vou colocar um peso, uma força inferior aqui e aqui vai ter um ganho maior. Eu vou alavancar o meu lucro. Eu quero saber, se eu colocar uma mesa nesse ponto da alavanca, quanto que o meu lucro vai subir?
Se eu colocar um banco, quanto que ele vai subir, e se eu colocar uma cadeira, quanto que ele vai subir. Até para saber se compensa realmente eu fazer esse esforço da venda do meu produto. Tá? A cada uma nova unidade, quanto de lucro eu vou ter? O lucro, lembra, o lucro eu paguei tudo. É o que sobra na minha empresa para eu reinvestir, para eu distribuir para meus sócios, para eu fazer várias coisas aqui. Então, aqui, para esse exemplo dessa tabela aqui, nós vamos escolher o banco. 265. A mesa, mentira. 265 é a margem de contribuição da minha mesa aqui. Então, eu vou colocar margem de contribuição unitária. Se eu modificar a quantidade vendida de mesa, qual será o impacto da minha empresa? Eu vou olhar para o meu negócio e falo, olha, eu consigo vender 200, se eu parar a produção de banco e cadeira, eu consigo vender 200 mesas. Ok, então, se é 265 cada margem de contribuição, eu produzo 200 mesas, contribuição total, 53 mil. Tá? Mesmo cálculo que a gente tinha aqui. 265 vezes 50, 13. Só que eu substituí esse 50 aqui por 200 unidades. Tá? Ok, vamos aumentar. Eu quero saber, tá? Se flutuar, se eu conseguir aumentar a minha produção, vender mais de 200 unidades. E aí, eu posso escolher um número aleatório aqui que eu quiser. Vamos supor que eu for aumentar isso aqui em 20%. Então, no Excel aqui, né, igual o valor ali 200 vezes 20%, 1,2. Então, vou vender 240 unidades, 240 mesas. Minha margem de contribuição total, 63.600. Tanto o meu cenário é chamado cenário mais realista, o que eu acho que é realista, esse aqui é um cenário otimista. Tanto o meu cenário realista quanto otimista, eu vou ter que pagar os meus custos fixos. Então, eles não mudam. Aqui eu tenho que pagar 37.300. E aqui eu tenho que pagar 37.300. Ok. Minha quantidade vendida subiu quanto? Eu fiz o cálculo aqui, 20%. Ah, eu não sei, eu coloquei um valor aqui, eu não sei quanto que é. Vamos pegar o valor mais alto, divide pelo inferior, subtrai 1. Então, subiu 20%. É a variação da minha quantidade vendida. E o meu lucro? Quanto será que ele subiu? Vamos fazer o mesmo cálculo. 26 dividido por 15 menos 1. 67,52%. Então, quando eu subo 20% da minha quantidade, olha que legal, eu subo quase 70% do meu lucro. E aí, eu consigo fazer a conta de dividir a variação do meu lucro pela variação da quantidade e vou chegar num valor que é chamado do GAU, que é justamente o grau de alavancagem operacional. Ou seja, a cada uma nova mesa que eu colocar na minha alavanca, o meu lucro vai subir 3,38%. Então, a cada 1% de quantidade vendida a mais, eu tenho um lucro de 3,38%. Como que eu consigo comprovar isso? Só fazer o processo inverso. Se eu pegar, eu subi 20% minha quantidade vendida. Se eu pegar esse 15, multiplicar por 3,38, chegar a 53, dividido. Vou fazer uma maneira mais fácil de vocês entenderem. Se eu aumentar 1% de 200, 202. Aumentei 1%. Olha, eu aumentei 1% aqui, o meu lucro aumentou 3,38%. Justamente o cálculo que eu fiz. Se eu aumentar 204, 2%,
Então, o meu lucro vai ter que ir para 6, quase 6,80. 6,76, se não tiver ruim de conta. Tá? 6,75. Então, eu consigo prever qual que vai ser o ganho que eu vou ter no meu lucro. Se eu aumentar aumentar 3%, vai aumentar ali mais 3,38. Então, vai aumentando mais 3,38 a cada percentual que eu estiver ganhando. E isso é chamado de grau de alavancagem operacional. É um dos primeiros indicadores que eu consigo verificar se minha empresa está indo bem ou não. Quando maior o grau de alavancagem operacional do meu produto, mais indicado ele é. Deu para entender o que é esse grau de alavancagem operacional? Alguma dúvida? Então, olha, esse aqui foi da mesa, 3,38. Nós podemos mudar aqui, ó. Não quero fazer da mesa agora. Agora vamos fazer do banco. Eu vou selecionar o banco, mais de contribuição aqui. Então, a mais de contribuição do meu banco, de 200 para 208, utilizando aqui, vai dar 4,35. Mais de contribuição da minha cadeira é negativa, porque o valor, a quantidade de 200 unidades não supre os meus gastos. Eu preciso vender muito mais cadeira para arcar com os meus gastos. Aí eu consigo verificar através desse indicador qual que é o mais indicado aqui. E esse indicador vai ser somado depois, nas nossas próximas quinzenas, com mais 2 indicadores para fechar essa análise da margem de contribuição aqui, dos custos variáveis. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo só para ver se ficou tudo claro mesmo? Ou vocês estão com uma dúvida aqui? Que bom. Não vai fugir disso, tá? Vamos fazer só mais um exemplo aqui. Ao invés de produzir mesa, agora nós vamos produzir coxinhas, empadas e esfirras. Vamos entrar lá no ramo alimentício agora. Com vontade de comer essa esfirra. Eu adoro esfirra. Esfirra aberta assim. Vamos comer então. Comer não. Vamos calcular então esfirra. O uso mais de contribuição da esfirra, da coxinha e do nosso empada. Então, coxinha de frango, empada de palmito e a esfirra de carne. O que eu tenho aqui? Isso aqui, essa atividade eu adaptei ela um pouco para adicionar alguns elementos da atividade dessa semana, para facilitar para vocês. Mesma coisa, tá, pessoal? Inicialmente, eu tenho meus gastos fixos, eu tenho mão de obra, R$ 10.000, tenho o aluguel. Quando eu falei carne, eu sabia que a Carolina ia adorar o meu R. Tenho seguro, R$ 100. Propaganda, 150. Por que propaganda é fixo? Porque eu tenho um contrato de propaganda. Eu tenho um contrato com uma empresa de outdoor, eu tenho um contrato com uma empresa de rádio, tenho um contrato com uma empresa de televisão, eu tenho um contrato com alguém e eu pago R$ 150 por mês. Por isso que é fixo. E a depreciação aqui, R$ 200. Eu tenho os ingredientes. Olha, o básico da esfirra, R$ 2. Coxinha 1, empada 1,50. Para esses produtos, eu pago uma comissão. Comissão de... Vamos apagar aqui. Vamos fazer uma comissão de 20%. Foi embora para casa. Ô, professor, essa depreciação é dos aparelhos de fazer o salgado? Isso. É de todos os equipamentos. As máquinas que fazem os salgados, o computador que eu tenho lá para fazer meus registros, todas as máquinas lá. E aí eu uso aquela depreciação que nós aprendemos na contabilidade. Todo mês eu faço... vai durar o quê? 5 anos? Então eu divido o valor desse bem por
5 anos. E dentro de cada ano, a cada mês. No caso dessa empresa, deu R$ 200 por mês. Ok? Aqui a comissão, para deixar igual o exercício de vocês, eu não tenho valor fixo. Na comissão é percentual. Como eu tenho representantes que vão vender aí para as lanchonetes, os meus salgados, eu pago para eles o quê? Vamos falar 10% de comissão para cada produto. Então vai dar 20 centavos para esfirra, 20 centavos para coxinha, 10 centavos para coxinha e 15 centavos para empada. Eu tenho uma embalagem, então vamos imaginar que eu só vendo em caixas fechadas assim. Cada caixa cabe uma quantidade muito grande de esfirra, uma quantidade menor de empada e uma quantidade menor de coxinha. Então, por unidade, eu tenho um custo. Sai 50 centavos por esfirra, 70 por coxinha e 60 centavos por empada. Além disso, eu coloco lá um ketchup, uma mostarda, um creme, um limão, eu coloco alguns produtos adicionais para acompanhar o meu salgado. Posso colocar aquele cestinho aqui de papel aqui que eu tenho na empada. Então, essa comissão me seria sobre o valor da venda. É verdade, tá certo, Matheus. Eu coloquei errado aqui. A comissão é sobre o valor de venda, não sobre os ingredientes. Então, meu preço de venda é R$ 5,50. Vou pagar 10%. Razão. Me bola aqui. Comissão é feita sobre o valor da venda. Então, eu tenho um preço de venda aqui de R$ 5,50, 10% dele, R$ 5,00, 10%, R$ 4,80, 10%. Ok? Aí aqui eu vou somar agora o meu custo, o gasto variável de cada produto. Então, teclinha de atalho aqui do Excel, Alt igual. Ele digita automaticamente igual, soma, abre parênteses, soma tudo que está em cima. Aperto Enter. Ctrl C, Ctrl V. Então, se eu tenho um gasto variável de R$ 4,50, meu preço de venda é R$ 5,50, a cada esfirra que eu vendo, vem para o meu bolso R$ 1,45. A cada coxinha, vem para o meu bolso R$ 1,80. Cada empada, vem para o meu bolso R$ 1,22. Vezes a quantidade vendida, eu vou ter a margem de contribuição total. Um vezes o outro. Legal. Então, minha esfirra dá uma contribuição no meio de 4.350, a coxinha de 4.500 e a empada de 2.450. Isso vai dar uma contribuição total para mim de 11.290. E aí, qual que foi minha receita? Vamos fazer. Preço de venda vezes quantidade vendida. Da esfirra, da coxinha e da empada. Os meus gastos variáveis. Foi um menos aqui. A quantidade vezes o meu total dos gastos variáveis. E, alt igual, margem de contribuição de cada um. Igual a soma, margem de contribuição total aqui, 11.290. Igualzinho a linha de cima, então estou indo no caminho certo. Agora eu vou adicionar os meus gastos fixos. Olha que beleza. 12.450. E eu tive um prejuízo de 1.160. Eu não quero que minha empresa dê prejuízo. O que aconteceu? Eu dei comissão a mais. Vamos mudar a comissão para 0,5. Opa, agora eu posso respirar um pouco. 770. Vamos fazer a nossa empresa dar lucro, tá? Então, olha para vocês verem como isso é importante, tá? Vocês, auxiliando uma empresa ou dono de uma empresa, podem ter esse esquema assim, fazer simulações, igual eu fiz aqui, vou diminuir a comissão, minha projeção é essa, então vou diminuir a comissão para eu realmente ter um lucro aqui. Posso fazer isso tudo de uma maneira mais prática aqui e evitar prejuízos futuros. Então, 770 é o meu lucro. Ok,
Vamos tirar a comissão. Aí você tem que gestão de pessoas, tem que verificar também a motivação do seu funcionário, as aulas do Marcelo aí. Tá? Você não pode tirar a comissão de uma vez, não, aí você não vende também. Então, margem de contribuição unitária. Qual que é? Vou trabalhar com qual produto aqui? Novamente, eu vou escolher um produto. Vamos trabalhar com qual produto? Vamos trabalhar com Nossa Senhora da Coxinha. Tainara também quer a coxinha, então coxinha venceu. Qual foi a margem de contribuição unitária? Venho aqui, margem de contribuição unitária, 2,05. É o mesmo valor. E olha, eu olho minha linha de produção e falo, olha, se eu for trabalhar somente com coxinhas, eu consigo, num cenário mais realista aqui, produzir 9.000 coxinhas. Ok. E se eu produzir, mas num cenário otimista, quando tudo está funcionando, todos os problemas que normalmente ocorrem param de ocorrer, eu consigo produzir 12.000 coxinhas, vamos colocar assim. É um valor, vocês podem escolher olhando a empresa de vocês. Eu pego, então, a margem de contribuição vezes a quantidade, 18.450. Mesma coisa. Margem de contribuição vezes quantidade, 24.600. Quais foram meus gastos fixos? Eu tenho aqui em cima já, que é o que está nessa tabela inicial aqui. Eu vou pegar aqui que está com sinal negativo já. Então, olha, se eu produzir 9.000 coxinhas, focar meus esforços em coxinhas, eu vou ter um lucro de 6.000. Já é melhor do lucro que eu tenho trabalhando com os 3 produtos. E se for no cenário super otimista, eu vou ter um lucro de 12.150. Vamos agora ver qual foi o meu grau de alavancagem operacional. Então, a cada coxinha que eu vendo, 1% de coxinha que eu vendo, quanto que isso aumenta o meu lucro? Eu faço, então, igual, maior valor final, divido pelo menor, menos 1, para achar o percentual. Então, fiz um aumento aqui de 33,33333333%. E o meu lucro, mesma coisa. O último valor dividido pelo valor inicial, menos 1, 102,50%. Como que eu chego no meu grau de alavancagem? O valor do meu lucro dividido pela quantidade vendida, 3,08. Então, a cada 1% de coxinha que uma empresa vende, eu aumento o meu lucro em aproximadamente 3%. Ok? Deu para entender, pessoal? Claro? Ficou claro aí para vocês? É esse o principal assunto de hoje, é isso que vocês precisam saber. Então, com isso, voltando à atividade. É a mesma coisa aqui, tá? A empresa Clariana, aí tem o contador e falou que a empresa deu um lucro de apenas R$ 27. Eu tenho os gastos, ó, tenho os preços de vendas, tenho o preço de custo por peça, então eu tenho uma empresa de vestuário aqui, fábrica de vestuário, fabrico blusas, calças e vestidos. Tenho custo de peça, custo da embalagem. Então, que tipo de custo que é esse? Fixo ou variável? Vocês vão ter que colocar e separar naquelas tabelinhas lá. Eu tenho aqui imposto, 4%. Esse imposto funciona igual à comissão. Está sobre o preço de venda, eu tenho que calcular esse imposto aqui. 4% do preço de venda de cada produto. É o meu gasto. Aluguel, salário de vendedor, salário de gerente, o prolabore, né, o dono da empresa, quanto que ele tira da empresa. Água e energia. Essa água e energia, se eu tenho um valor somente para os 3, então eu considero que isso aqui é um gasto fixo, tá? Ele não é, apesar de saber que vestuário não é bem assim, mas só para efeito didático, nesse caso ele não é tão significativo na produção. Então eu não vou considerar ele variável, porque eu tenho só um valor. Depreciação de computadores, comissão de vendedores. Aqui eu tenho só um valor de percentual, mas ele vai ser variável e vai ser fixo. Aí vocês vão ter que montar a tabelinha, que segue a mesma linha dos impostos.
propaganda, seguro, material de escritório, material de mostruário, manutenção, contadora, internet, material de limpeza, que eu tenho a quantidade que eu vendi de cada produto. Primeira coisa que vocês têm que fazer, então, é pegar essa tabela aqui e transformarem nessas duas tabelas aqui. Tá? Essa tabela de vocês vai ficar maior, eu coloquei mais elementos lá, para tentar ser um pouco mais fiel, apesar de ser bem difícil transformar isso, pegar tudo que é da minha empresa, então tem que colocar mais aqui, até para vocês forem na vida real, eles têm uma noção de que vocês podem avaliar. E aí, como chegou apenas de R$ 27 no o lucro da empresa, e o contador só mostrou isso, né, o lucro, né? O contador só faz o relatório e manda. Esse contador não teve essa proatividade de detalhar e ajudar a fazer essa margem de contribuição. Então, quem que ela procurou? Os grandes, inteligentes alunos do IFES para resolver esse problema aqui. E aí vocês vão ter que verificar, tá, qual produto, então, que tem a maior margem de contribuição, qual que vocês recomendam ela focar nos esforços? Lógico que eu confio em vocês. Eu, como professor de vocês, confiar em você, larga a mão. E aí, a Clariana quer saber, tá, e se eu focasse somente em vestidos? Meu negócio seria rentável se eu conseguisse vender 600 vestidos por mês? E aí vocês vão ter que fazer essa última tabela aqui. Nós fizemos com a coxinha, com os vestidos, tá? E chegando no grau de alavancagem operacional. E vocês vão ter que explicar esses resultados. Não é somente calcular. Calcular, eu coloco em qualquer planilha de Excel, eu calculo. O diferencial de vocês vai ser explicar. Querida Clariana, e aí, o que você deve fazer? Compensa ou não compensa? O que é esse grau de alavancagem operacional? É isso que vocês devem responder aqui.